aqui, o Helder Moraes me manda aqui 7 perguntas. Vamos ver se dá para responder pelo menos algumas, né? Qual a diferença entre comunismo e socialismo? Bom, tecnicamente falando, ou formalmente, diz que o socialismo é o regime preparatório ao comunismo. Quer dizer, é um regime no qual o Estado controla a economia totalmente, mas ainda há uma margem para, alguma margem para a livre empresa na medida das necessidades do Estado. Esse é exatamente o regime brasileiro hoje, presta atenção. Agora, você pega aquela meia dúzia de capitalistas, filha da puta, que vive de negócio com o governo, que estão enchendo o cu de dinheiro, né? E eles dizem o seguinte: olha aí o sucesso do capitalismo brasileiro, eu estou fazendo um montão de dinheiro. E, mas, olha, precisa ser muito cara de pau, muito canalha para pensar uma coisa, porque o enriquecimento de determinados grupos econômicos associados ao governo é a essência mesmo do socialismo, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é o socialismo, isso foi aplicado em tudo quanto é... E, sobretudo, da versão fascista do socialismo. Porque a diferença entre o socialismo soviético e o socialismo fascista é que o socialismo soviético pretendia chegar à estatização total. E o socialismo fascista se contentava com o socialismo mesmo, não tinha aspirações de transformar-se no comunismo. Por quê? Porque ele sabia que o comunismo é impossível. Então, o ministro da Economia do Hitler, o Hjalmar Schacht, ele sabia que o regime comunista é impossível, só é possível o socialismo. Então, vamos ficar nesse socialismo assim, a gente enche o Estado de dinheiro, o Estado controla tudo, manda em todo mundo, põe os empresários de joelhos, como eu dizia, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles, né? E, evidentemente, eles vão ganhar muito mais dinheiro que eles, que estão protegidos pelo Estado, são sócios do Estado. Então, isso é o socialismo, e isso é o regime brasileiro. O regime brasileiro é a economia socialista, na versão socialismo fascista. É o nacional-socialismo. Com a diferença que não é nacionalista, é internacionalista. Porque dinheiro no Brasil, dinheiro vai para Cuba, vai para a autoridade palestina, vai para o Hugo Chávez, vai para tudo coisa lá, mas do Brasil não. Né? Blá, blá. Os partidários da doutrina marxista dizem que o regime perfeito é a democracia socialista. Democracia socialista é o quadrado redondo, meu filho. Se o Estado controla toda a economia e você tem lá 5 ou 6 potentados, tá certo, que estão aliados ao Estado, quem pode ir contra isso? Ninguém pode. Não adianta você falar contra os caras. Eles, para começar, eles controlam os meios de informação. Quer dizer, se veja, a liberdade política, cultural, etc., religiosa, pressupõe a livre empresa. Pressupõe que haja um predomínio total da livre empresa. E que, mais ainda, a livre empresa seja incentivada, que a iniciativa, criatividade econômica, criatividade financeira do povo seja incentivada. Você vê, no meio da década de 80, né, o pessoal descobriu que 60% da economia nacional era economia informal. Era o sujeito que montou uma fabriquinha no fundo de quintal, era a mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, tá entendendo? Era o moleque que transportava os outros na bicicleta. E o brasileiro estava vivendo disso e estava indo muito bem, mas muito bem. Estava todo mundo ganhando dinheiro, sem nota fiscal, sem pagar imposto, etc. Daí, o governo viu aquilo e brilhou o cifrão no olho, né? E disse, vamos regulamentar. Regulamentar significa o seguinte: vamos cobrar imposto de todo mundo, estrangular, e essas empresinhas tudo vão fechar, tá certo? E daí somente os grandes grupos econômicos é que aguentam a legislação fiscal, aguentam a carga tributária. Então daí somente os muito grandes crescem e se integram no governo, eles viram parte da administração estatal, são sócios do governo. E os outros, pau no cu dos outros, né? Tem aquele ator Sérgio Brito, uma vez escreveu um livro de memória que chamava O Palco dos Outros. E o pessoal dizia que era pau no cu dos outros. Então é isso aí, né? É essa a fórmula do socialismo, pau no cu dos outros. Os outros somos nós, evidentemente. Será que em alguma época o lugar houve a tal social-democracia, da maneira justa como ele fala? Olha, tem um sujeito que eu tenho todos os motivos para detestar, que é o Jânio Cristaldo, que é um antissemita e anticristão de merda, tá, metido a falar do que ele não sabe, mas quando ele fala de assuntos que são da sua competência,
porque ele é um repórter, sobretudo um repórter político. Até aí ele é capaz de dizer, mas ele acha que ele é um escritor, que ele é um pensador, está completamente enganado. Não se mete a falar coisas sobre religião, sobre metafísica, só sabe besteira. Mas quando ele fala das coisas que ele entende, ele é muito bom. E ele escreveu um livro que chama O Paraíso Sexual Democrata, que é um livro sobre a experiência dele quando ele viveu na Suécia. Você vai ver que inferno que é aquilo. Tá? Então, olha, chega assim, na Suécia você faz 14 anos e você ainda não teve relações sexuais. Você não comeu ninguém, nem deu para ninguém. Já começa a desconfiar que você está mal da cabeça e te manda para psicoterapia. Né? Eu conheci um... Peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô? Caiu a ligação? Eu conheci um sujeito que era asilado político brasileiro na Suécia. Ele ficou lá na Suécia um tempo, deram tudo para ele, deram casa, aposentadoria, carro, assistência médica, etc, etc. Ele viveu na Suécia uns 3 ou 4 anos, não aguentou. Hã? Daí eu falei, senhor fulano, por que o senhor voltou? Ele é velhinho já, ele disse, olha, é o seguinte, eu prefiro ser aqui no Brasil e ser preso pelos militares, do que ter que viver num país, seguinte, eu estou lá assistindo futebol, tá certo? E veio meu neto e vira o canal de televisão para assistir desenho animado. Se eu vou lá e desvira, ele vai na delegacia da queixa contra mim, eu sou preso. É? Aqui, pelo menos no Brasil, eu sou preso porque eu joguei bomba em algum lugar. E não porque eu quero assistir televisão. Isso era a social-democracia. O cara preferiu, ele se sentia mais livre no regime militar brasileiro do que na Suécia. Preste bem atenção. Né? E era um homem que era mais comunista do que Karl Marx.